Nós queremos trazer à memória aquilo que te dá esperança. Meu Deus. Eu não sei como é que você está na sua casa, de verdade. Mas eu estou sentindo Jesus aqui, sabe? Eu já estou bem eufórico. Glória a Deus. A mensagem de hoje a gente vai estar falando para você que os sonhos são para serem realizados. Os sonhos de Deus são para serem realizados, porque existem dois tipos de sonhos: os nossos sonhos e os sonhos de Deus. E os sonhos de Deus são para serem realizados. Os nossos são realizados quando nós sonhamos aquilo que é os sonhos de Deus. Eu quero falar para você sobre José. Não quero falar para você sobre o José do posto de gasolina, o José gesseiro, o Sozé da venda da esquina. Eu quero falar sobre o José da Bíblia. Não o José do Egito, porque ele não era do Egito, mas é muito conhecido como o José do Egito. Amém? José. Abre o primeiro livro da Bíblia, Gênesis 37. A partir do verso 6 a 11 a gente já está falando sobre os sonhos. Vamos para o 5, que vai ficar mais completo. Versículo 5. Certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Você conhece pessoas assim? E quando você conta os seus sonhos, elas começam a te odiar, a te invejar e a querer te puxar para baixo. Porque os seus sonhos são grandes demais. Aquilo que você projeta é grande demais. Ainda mais quando você sonha aquilo que é os sonhos de Deus. Porque Efésios 3:20 vai dizer que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Imagina agora você pensar em algo. E aquilo que você pensou é o sonho do Senhor. E aí, você conta para alguém, só que alguém olha e fica enciumado, fica com inveja, fica invejado por aquilo que... Você fica invejado por aquilo que você está vivendo ou vai viver, pelo aquilo que o Senhor projetou para você. No versículo 6... José vai dizer assim: ouça o sonho que eu tive. Ele vai contar o sonho dele. Eu quero te alertar para você olhar muito bem antes de contar os seus sonhos para algumas pessoas. Cuidado com as pessoas que você tem que compartilhar os seus sonhos. Nem todo mundo quer o seu bem. Às vezes as pessoas até nos querem bem, mas nunca melhor do que elas. As pessoas querem que você até tenha um carro, tenha uma moto, tenha um trabalho, tenha uma faculdade, tenha um ministério, mas não pode ser melhor do que o deles. Já parou para pensar isso? Quando você tem algo e aquilo talvez é melhor do que o da pessoa e você está feliz e quer compartilhar o sonho, a pessoa olha com um olhar de inveja, um olhar de tipo, um nojo, alguma coisa assim. Teve sorte. Mas ninguém viu você nas madrugadas orando, fazendo seu jejum, consagração, subindo um monte, você batalhando, você consagrando a sua vida para poder viver aquilo que o Senhor tem. Sabe? Eu costumo viver coisas incríveis com Deus, mas ninguém vê que no mês de maio do ano passado Deus me pediu 3 coisas, eu tive que abrir mão. Deus me pediu o meu namoro, Deus me pediu o meu trabalho, Deus me pediu o meu carro. E eu tive que abrir mão para poder viver aquilo que nós temos vivido hoje. Eu tive que abrir mão de sonhos que eu sonhava para poder viver os sonhos de Deus. Então José vai e fala no versículo 6, ouçam o sonho que eu tive. No versículo 7, ele vai dizer: estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós. Quer dizer que você vai nos governar. E odiaram ainda mais a ele, por causa do sonho que ele tinha dito. Sabe, o povo hebreu, o povo que, tirando os gentios, são um povo de Deus desde o início da criação, eles acreditam muito que Deus, ele fala conosco através de sonhos. No tempo antes de Cristo, Deus falava de 3 formas: pelos profetas, por sonhos e pelas pedras de Uri e Turim.
que eram as pedras que o sumo sacerdote usava para poder adentrar no Santo dos Santos, e elas iam brilhando de acordo com o que Deus estava dizendo. Então Deus só falava de 3 formas: por profetas, pelas pedras de Oretorim e por sonhos. Então, quando eles ouviram aquilo, eles ficaram abismados. Tem alguma coisa errada com isso. Se ele está sonhando isso, foi Deus que passou isso para ele. Deus está falando com ele e ele vai governar sobre nós, mas não pode. Nós somos 11. Ele é só um. Não, está errado isso. Aí, para piorar a situação, então José agora ele tem outro sonho. Depois ele teve outro sonho, no versículo 9, e ele vai contar aos seus irmãos: olha, tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas curvaram diante de mim. Se os meninos já estavam com raiva de José, os irmãos dele estavam com raiva dele, porque no primeiro sonho eles se curvaram diante dele, ele teve outro sonho agora para testificar. E para piorar a situação, o pai e a mãe dele também tinham que se curvar diante dele. Você já parou para poder pensar hoje, nos dias de hoje, é uma grande dificuldade para nós sermos boca na nossa casa. Porque a geração passada, os mais velhos do que nós, costumam ter uma certa dificuldade de aceitar talvez uma imposição, uma autoridade, um respeito por aqueles que são mais novos. Eu me lembro que quando eu tinha 20 anos, eu fui transferido de Monlevade para cá, e eu era encarregado na parte de engenharia da Oi, na Telemonte. E eu tinha 42 OSCs aqui, 42 colaboradores. Eu tinha 20 anos. Os meus colaboradores tinham, no mínimo, 40, 50 anos. Imagina para a pessoa olhar para mim, eu usava brinco, piercing. As pessoas olhavam para mim e tinham que me respeitar por ser o chefe deles. Imagina José, agora, com os irmãos, o pai e a mãe, se curvando diante dele. É igual quando você chega na sua casa e fala com seu pai: pai, nós temos que mudar o jeito que a gente administra o nosso dinheiro da nossa casa. Nós temos que melhorar a nossa casa. Pai, está errado o jeito que você está fazendo. Mãe, está errado. E eles olham: quem é você, menino? Você é novo. Você não viveu nem um terço do que eu estou vivendo. O problema não é a idade, porque existem homens de 15 anos e existem moleques de 30. Não é a idade, é a maturidade. Não é a idade que vai dizer sobre a sua maturidade, mas o seu caráter e aquilo que você faz vai dizer sobre a sua maturidade. Então José agora ele conta isso e o pai dele fica bem nervoso. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai respondeu-lhe. Ele disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Pai, nós te agradecemos pela mensagem, pela tua palavra, Senhor. Pela tua palavra que foi lida. Que o Senhor venha tocar corações, trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Venha, Pai, me guiar para ser boca de Deus para esse povo, Senhor. Para que eles venham sair daqui com um entendimento. Pai, em nome de Jesus, toca os corações. Os sonhos de Deus são para serem realizados, queridos. José sonhou isso. José teve esses sonhos. E lá para frente, no capítulo 40, 41, José vai ter a realização, o cumprimento daquele sonho. Só que passou por um processo. Deus deu para ele esse sonho e não contou o processo. Só que para você viver o propósito, existe um processo. Deus, ele nos dá aquilo que nós vamos viver. Ele nos diz, Jesus, ele nos mostra e nos conta aquilo que nós vamos viver. Mas ele não conta o nosso processo, porque o processo ele é doloroso. O processo ele é doloroso para nós. Para que nós venhamos viver o propósito de Deus, nós vamos passar pelo processo. José passou por um processo, ele foi vendido pelos próprios irmãos, foi lançado num poço, vendido como escravo, foi para uma casa onde ele foi muito bem tratado, tornou-se braço direito do seu mestre, do seu senhor. A mulher do seu senhor o desejou, ele teve que sair corrido, foi preso, ficou preso mais 3 anos, para poder ir revelar um sonho de Faraó. E ali começa o cumprimento daquilo que Deus revelou para ele. Davi, ele teve uma palavra para a vida dele de que ele seria o rei de Israel. Ele foi ungido numa mesa perante seus irmãos e seu pai.
Só que no outro dia, Max, Davi ele não foi direto para o trono. Davi voltou para o pasto. Davi ele voltou para poder continuar passando o processo, para alcançar o propósito daquilo que Deus tinha para ele. Davi ele volta para o pasto e continua. Imagina agora Davi no pasto e os seus irmãos zombando dele. Uai, você não é rei? Cadê? Vai para o trono. E Davi ali continuando, persistindo, acreditando naquilo que Deus disse para ele. Querido, pode demorar para você. Você acha que pode demorar, mas não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Porque Deus ele não vai dar nada pra gente com o nosso tempo de imaturidade. Eu não sei se o Max tem filho. Tem? 2 aninhos? Filho e filha. Filho e filha? 12 e 6. 12 e 6. Agora imagina, de 12 pede um carro pra ele. Não tem como ele dar. Não tem habilitação, não tem maturidade para ter um carro. Mesmo se ele tiver condição de dar, não tem jeito. É assim conosco. Davi ele não tinha maturidade para poder virar rei. Ele tinha que continuar o processo. José, ele ainda não tinha maturidade para poder se tornar governador no Egito. Mas ele tinha que passar pelo processo para poder tornar maduro. Talvez você receba uma palavra de Deus para você que você vai ser um grande pregador, um grande pastor, um grande evangelista, um grande empresário, um grande advogado, um grande juiz, um grande professor, um grande pai, vai ter um casamento incrível, e você fica olhando para os 4 cantos e fica, que é isso, gente? Deus me disse e não está acontecendo. É porque ainda não chegou a sua maturidade. Mas os sonhos de Deus são para serem realizados. É no tempo dele. No tempo dele, na hora dele, vai acontecer, querido. Não adianta você querer apressar. Quando a gente tenta apressar aquilo que é de Deus pra gente, a gente tenta dar uma ajudinha para Deus, aí as coisas estão erradas, elas desmoronam. Viva os sonhos de Deus. Pergunte para Deus, Deus, o que o Senhor sonhou para mim? Eu quero viver os seus sonhos. Mas, Tiago, por que eu quero viver os sonhos de Deus? Porque a palavra de Deus vai nos dizer que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Boa, agradável e perfeita. Se a vontade dele é assim, imagina os sonhos dele para nós. Imagina os sonhos que Deus tem para nós, querido. Os sonhos que Deus tem para você, para o seu ministério, para a sua empresa, para a sua casa, para a sua família, para a sua vida pessoal, financeira, particular. Imagina tudo o que Deus tem sonhado para você. Faça como Jesus, para você descobrir o que Deus sonhou para você. O que você deve fazer. Ore. Peça direção. Porque Apocalipse vai dizer que os 2 livros vão ser abertos. Que os livros são esses? O livro de Salmos, que foi o livro que Deus escreveu para você, e o livro que você escreveu de vida aqui. E o nosso livro que nós escrevemos aqui na terra tem que ser o mesmo que Deus escreveu para nós no céu. Para que a gente venha viver uma vida boa, perfeita e agradável aqui na terra. Porque Jesus vai dizer que Ele veio para nos trazer vida e vida em abundância. Você pode até viver uma vidinha medíocre que ia alcançar o céu, porque a salvação é para todos os que crerem em Deus. Mas você não vai ter vivido uma vida em abundância aqui. Você não vai ter vivido os sonhos que Deus sonhou para você. Às vezes você tem um chamado para ser um grande Billy Graham, um Billy Graham da nossa geração, ou um Bill Gates cristão, que vai estar cuidando de empresas, bancando a obra missionária do Senhor nos 4 cantos do planeta. Eu não sei o que Deus sonhou para você, mas eu sei o que Ele sonhou para mim. E eu tenho todos os dias buscado viver os sonhos de Deus. Só que eu aprendi agora a ficar de boca fechada. Aprenda você também a ficar de boca fechada. Deus te falou, cala a boca. Segura e espera. Por isso que Davi vai dizer nos Salmos: prepara uma mesa na frente dos meus inimigos e unge-me. Querido, Jesus ele não acende uma lâmpada e coloca debaixo da mesa. Ele acende a lâmpada e coloca no lugar mais alto do cômodo, para que ela venha iluminar todo o ambiente. Jesus ele não levanta alguém para poder ficar escondido, querido. Ele levanta alguém para ser exposto, levantado, para se tornar referência. Você não tem que querer contar para ninguém. Deixa que Jesus grite o seu nome.
Deixa que Deus faça como fez com Jesus quando Jesus foi batizado. Gritou de norte ao sul, leste ao oeste. Esse é o meu filho amado, por quem eu tenho tanto amor. Querido, Deus é que vai gritar o seu nome e vai soprar o seu nome. Para de tentar correr atrás de agenda. Para de tentar correr atrás de favorzinho. Não, eu prego na sua igreja, você prega na minha. Seguidores. Para de correr atrás de seguidores. Não, me segue. Meu querido, quer muitos seguidores? Toca na caixa de abelha. Você vai ter um montão. Milhões. Você não vai nem aguentar tanto seguidor. Quer viver os sonhos de Deus. Se Deus quiser que você seja uma grande boca, que você seja um blogueiro, uma pessoa que vai ser realmente muito vista, Deus vai soprar o seu nome. Você acha que você tem mais poder que Deus? Ou você acha que você, com o seu jeitinho, vai conseguir muitos seguidores? Querido, você, com o seu jeitinho, com estratégia que você vai copiar de outra igreja, você vai conseguir encher a sua igreja. Às vezes você nem consegue colocar 100 pessoas na sua igreja, 200, mas Deus tem um sonho de colocar 1.000, 10.000. É colocar dentro do estádio lá do Ipatingão, poder fazer um culto no domingo, porque não vai ter lugar para poder encher. Mas o seu sonho é colocar 100 pessoas na igreja. 100 pessoas para te ouvir pregando. 1.000, 500. Mas Deus, os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. São maiores do que os meus. São maiores do que os seus. No livro de Jeremias, Deus vai dizer: bem sei eu os pensamentos que tenho sobre vós. Para de se importar com o que as pessoas têm pensado sobre você. Continue na caminhada. Continue acreditando naquilo que Deus falou para você. Ah, Tiago, estão falando mal de mim. Querido, sabe o que falaram de José? Antes de julgar ele na cisterna, versículo 19 do capítulo 37, os irmãos dele vão dizer: lá vem aquele sonhador. Algumas versões vão dizer: lá vai aquele sonhador. Deixa de chamar de sonhador, querido. Deixa de te chamar de bobo, porque você está vivendo uma vida em santidade. Deixa de chamar de besta, porque você teve que largar um emprego, teve que largar um namoro para poder viver aquilo que Deus tem para você. Deixa, querido, deixa. Porque lá na frente eles vão ter que te pedir favores. Lá na frente eles vão precisar de você e eles vão ter que reconhecer: eu não dei valor, eu não te ouvi, eu não entendi aquilo que você falou naquela época. Realmente Deus te levantou, você disse e aconteceu, você profetizou e aconteceu. Querido, você talvez tenha um sonho de casar, mas você já passou de 30 anos. E seu pai e sua mãe falam: eu casei e eu tinha 18. A vida deles não são a sua vida. Os sonhos de Deus não são os sonhos seus. Vai chegar a sua hora. Vai acontecer. Sabe, vai acontecer. Se Deus disse, vai acontecer. Mas comece a separar aquilo que Deus disse do que o homem disse. Separem muito bem. Eu quero liberar na sua vida que o que Deus disse vai acontecer. Os sonhos de Deus são para serem realizados. Feche os seus olhos. Olha a audiência aí. Lê. É isso aí mesmo. Pessoal que quer falar? Orar por eles Tá. e mandar o alô finalizando. Deixa passar o hino pela metade. Aham. Metade dele eu diminuo, você começa a falar dentro do hino. Vamos à oração. Aí eu vou colocar a trilha de oração. Beleza. Daqui a pouquinho. Queridos, viva os sonhos de Deus. Incrível os sonhos de Deus. Viver aquilo que Deus tem para nós é incrível. Abre aqui no estúdio som pro pessoal também. Não desista.